Fala, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de padronização de soluções. Então, a gente já tem um vídeo aqui no nosso canal, se você não assistiu, assista, onde eu mostro para vocês como fazer o experimento de titulação da solução de hidróxido de sódio. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os cálculos envolvidos e toda a teoria envolvida nesse experimento. Ok, pessoal? Então, espante a preguiça e vamos lá para o vídeo de hoje. Padronizar a solução é eu determinar a real concentração, tá, dessa solução. Então, eu preparei uma solução querendo que ela tivesse 0,1 mol por litro. Mas, aqui a gente vai ver se realmente eu cheguei no valor correto, ou se desviou, quanto desviou, tá? Então, a gente está conferindo essa concentração, tá? Então, veja. Muito bem, quando vocês pegaram no vídeo, vocês viram que a gente colocou a solução aqui, né? Então, a solução de NaOH, que a princípio ela tem 0,1 mol por litro, a gente vai determinar isso, né? Ok. Tá, então a gente pegou e encheu essa bureta. Lembra, então vamos ver tudo que a gente tem de dados. Lembra que depois de eu fazer o ensaio, eu fui lá, fiz a leitura e tinha 20 ml gastos. Então, a quantidade gasta aqui da bureta foram 20 ml. Se você não lembra disso, volta lá, né, no vídeo do experimento que tá lá, eu já dei lá para vocês. Beleza. Então, essa solução aqui, que teoricamente tem 0,1 mol por litro, é isso que a gente vai ver se a professora fez certinho. A gente está fazendo a padronização dela, então a gente vai descobrir se realmente ela tem essa concentração, tá? Beleza, então o que a gente quer determinar? A gente quer determinar a real concentração dessa solução. Então, só para lembrar, quando eu quero determinar a concentração, o que é a concentração? Eu quero achar a concentração molar, né? Porque é 0,1 mol por litro. Eu quero ter certeza se é 0,1 mol por litro. Então, o que é a concentração molar? A gente viu lá na parte de soluções, que é massa sobre massa molar, né, vezes o volume, né? Sendo que aqui tem que ser dado em gramas, aqui tem que ser dado em litros, né? Aqui, como é grama por mol, corta grama, fica mol por litro. E a gente também sabe, inclusive, que número de mols é massa sobre massa molar, né? Que é exatamente isso aqui, né? Então, eu também posso determinar isso aqui dessa forma, número de mols sobre volume, tá? Que é mol por litro. Beleza, então qualquer uma dessas formas que eu determinar, beleza. Então eu preciso achar ou a massa, né? Ou a massa, ou o número de mols, alguma coisa eu preciso achar, tá? Então tá, como que a gente tem aqui? Então no Erlenmeyer, lembra que a gente pesou um reagente e só misturou com água, né? Que reagente que a gente pesou lá? Foi o biftalato ou fitalato, tá? Vocês podem achar por qualquer um dos nomes, tá? Porque o certo é biftalato, mas você pode encontrar comercialmente a pessoa só falar fitalato, tá? Então é o biftalato de potássio, tá? Ou seja, esse biftalato de potássio é essa formulona que a gente tem aqui. Lembra qual foi a massa que eu pesei? Eu pedi para vocês anotarem aí, né? Eu até anotei aqui, que é 0,4124, tá? Então eu pesei essa quantidade aqui de biftalato de potássio, né? Então, esses são todos os dados que eu tenho, ó. A massa do biftalato de potássio, o volume que eu gastei de NaOH, né? Então, eu vou até circular em verde o que a gente determinou lá. Então, ó, eu determinei que eu gastei 20 ml para padronizar essa massa de biftalato. Isso daqui é o que eu retirei lá do ensaio, beleza? Bom, quando a gente vai fazer uma padronização, a primeira coisa que você tem que fazer olhar a reação e ver se essa reação está balanceada, tá? Então, aqui eu tenho, se você fizer aqui a avaliação, eu tenho um sódio, porque fica difícil, né? Tem um monte de hidrogênio e oxigênio, mas isso aqui, ó, isso aqui é uma cadeia de benzeno. Toda essa parte aqui, ó, eu vou só circular, toda essa parte aqui, vocês podem ver que tá basicamente igual, né? Tipo, aqui, ó. Veja que essa parte aqui, ó, tá exatamente a mesma coisa aqui, né? Então, o que muda na reação é isso daqui.
Agora, o que acontece? Se você for, aí você fala, ai, professora, mas eu tenho que fazer esse balanceamento. Beleza, ó, o que trocou foi um sódio que tinha aqui para um sódio aqui. O sódio só ficou aqui. Então, se eu tenho um aqui, eu vou ter que ter um aqui. E como nada aqui dentro mudou, inclusive o potássio, ó, tem um potássio aqui, só pode ter um potássio do outro lado. Então, mesmo que você tenha esse monte de hidrogênio, oxigênio, se você for só pelo sódio e potássio, você já consegue determinar que essa reação é 1 para 1 para 1, tá? E aqui, ó, você tem um OH. Ah, mas e aqui, professor? Eu não consigo determinar. O que mudou? O que alterou? A única coisa que alterou foi esse hidrogênio aqui, que foi substituído por um sódio, né? E só. Então, saiu um hidrogênio daqui quando veio para cá, beleza. Só que, ó, a água é H2O, não é? E aqui, então, você tinha esse hidrogênio que estava aqui e mais o OH aqui, que tem que entrar em outro lugar. O resto não alterou, né? Então, se você juntar esse hidrogênio que saiu daqui, né? Que foi a única coisa que mudou, que saiu daqui para entrar um sódio, e juntar esse um hidrogênio com mais um oxigênio mais um hidrogênio dá água. Então, você vai ver que é 1 para 1 para 1, tá? Que foram as únicas coisas que mudaram. Mas o que interessa é que a cada 1 mol desse biftalato reage com 1 mol de NaOH e gera 1 mol de biftalato de potássio e sódio e 1 mol de água, tá? O que é a massa molar de alguma coisa, gente? É algo em que eu tenho grama por mol, não é? Então, massa molar é grama por mol, ou seja, quantos gramas eu tenho em 1 mol daquela molécula. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho 1 mol de NaOH para 1 mol de biftalato, certo? Então, se eu fizer essa avaliação, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu for na tabela periódica, vocês vão ver que o sódio é 23, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Se você somar isso tudo aqui, dá 40, certo? Nessa reação, por que é importante a gente ter o balanceamento? Nessa reação é 1 para 1, certo? Se é 1 para 1, então eu tenho 1 mol apenas. Então, se eu tenho 1 mol apenas, qual é a quantidade em grama, né, que vai dar isso aqui? 40 gramas. Isso eu estou pegando, então 40 gramas por mol aqui. Por quê? Porque eu só tenho 1 mol. Tá? Então, aqui dá 40 gramas. Se fosse 2, você ia ter 80, porque a cada 1 mol desse reage com 2 mols do outro. Então, você multiplica por 2. Mas aqui, ó, você só tem 1 para 1. Então, não precisa multiplicar nenhum por 2 aqui, beleza? Então, aqui você vai, se você procurar, você sabe que 1 mol disso, né? Então, 1 mol de biftalato possui 204,22 gramas. Tá? Então, é grama por mol, ou seja, então 1 mol possui 204,22 gramas. Então, eu sei que a cada 1 mol desse reage com 1 mol de NaOH. Ok, então eu sei que se a cada 1 mol desse reage com 1 mol desse aqui, então quer dizer que se 1 mol de biftalato possui 204,22 gramas, isso quer dizer que a cada 1 mol, que equivale a 204,22 gramas de biftalato, reage com 1 mol de NaOH, que equivale a quanto? A 40 gramas. Então, aqui, ó, a gente já tem uma informação bem importante, que a gente sabe que a cada 1 mol desse reage com 1 mol desse. Cada 1 mol de biftalato reage com 1 mol de NaOH. Agora, qual é a massa que equivale a 1 mol? De biftalato, 204,22. Qual é a massa que equivale a 1 mol de NaOH? 40 gramas. O que eu quero achar é a molaridade do NaOH, não é isso? Muito bem. Então, se eu tiver a massa do NaOH, veja que eu só tinha o volume, né? Se eu tiver a massa do NaH, já tem o volume, que foi o volume gasto, e a massa molar é só a tabela periódica, eu consigo achar qual é a molaridade, não consigo? Então, veja, e o que eu tenho de informação? Eu tenho a massa de biftalato que reagiu, ó. A gente pesou isso aqui, eu pesei com vocês, certo? Então, se eu pesei isso aqui e a massa é 0,4124, eu tenho uma informação extremamente importante aqui, ó. No ensaio, o que eu tinha? Eu pesei 0,4124 gramas. Isso aqui foi o que eu pesei de biftalato. Eu preciso achar a massa para poder calcular a concentração. Bom, mas eu não sei qual é a massa. Mas olha, eu sei qual é a proporção. Porque eu sei que a cada 204,22
gramas, porque é 1 mol e 1 mol, então a cada 204,22 gramas de biftalato reage com 40 gramas de NaOH. Se todo biftalato reagiu com NaOH, como é que eu sei que teve toda a reação? Lembra que ficou rosa? Então, o biftalato, ele é uma substância ácida. Então, o NaOH ele é uma substância básica. Por quê? Porque tem OH-. Então, ele está neutralizando. Então, eu só tinha biftalato, ele estava incolor, não era? Porque ele é ácido. A fenolftaleína, que é o indicador, então aqui, ó, o que indicou que a reação acabou? Qual foi a minha? Foi a fenolftaleína. Vou até marcar aqui, ó, o nome, fenolftaleína. E estava tudo incolor, certo? Por que estava incolor? Porque a fenolftaleína em meio ácido, que esse biftalato ele é ácido, então a fenolftaleína em meio ácido, ela fica incolor. Então aqui eu só tinha biftalato. Aí o que eu comecei a acrescentar aqui? O NaOH, por isso, né? De gotinha em gotinha, lembra que eu falei? O que acontece? O NaOH é básico. O que acontece quando eu misturo uma base com ácido? Ele vai neutralizar, não é? Muito bem, então ele vai ficar, ele que era ácido, vai subindo o pH até que ele fica rosa. Por isso que eu falo que é sempre a primeira gotinha. Beleza, então eu sei que reagiu toda essa massa de biftalato. Então veja que se eu fizer essa regra de 3, eu consigo achar qual era a massa que eu tinha de NaOH. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque aí eu consigo calcular a molaridade. Então, veja, como que eu vou fazer esse cálculo? Ó, eu tenho aqui, então, que 0,4124, que é essa regra de 3, vezes 40 vai ser igual a 204,22 vezes x. Faço essa multiplicação e passo 204,22 dividindo. Então, o meu x aqui vai ser igual a 0,0, façam a continha aí para vocês chegarem no resultado, 0,08 gramas. Gramas do quê? De NaOH. Isso foi o que reagiu. Ah, professora, como é que eu sei? Opa, se eu sei qual é a massa de biftalato, eu consigo fazer essa regra de 3 usando a massa molar deles. Então, para isso eu preciso saber qual é o balanceamento da reação, né? Então, eu consigo saber se reagiu 0,41 de biftalato, eu consigo saber o quanto reagiu em massa de NaOH. Então, veja, agora eu já sei qual é a massa de NaOH. Se eu sei qual é a massa de NaOH, eu consigo achar a molaridade. Veja, ó, molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Então, veja, a molaridade do NaOH vai ser igual massa 0,0808 dividido por a massa molar. Então, aqui é 40, é só pegar lá na tabela periódica, vezes o volume. Lembra que esse volume aqui é em litro. Ah, qual é o volume? Ué, a gente não gastou 20 ml e nesses 20 ml continha o quê? 0,808 gramas, 0,0, né? 808 gramas de NaOH. Como é que eu sei? Fazendo a relação lá na reação, já que eu tenho a massa de biftalato. Então, aqui eu usei 20 ml, lembra que tem que ser em litros. Então, se eu usei 20 ml, isso daqui passando para litro, 0,020. Então, ó, 0,020, tá? Então, quando eu faço essa conta, eu vou achar que a molaridade de NaOH, fazendo essa conta, então, eu vou chegar num valor de 0,101 mol por litro. Veja aqui, ó, 0,101 mol por litro, tá? Beleza, gente? Ah, fiz certinho, né? Que lembra? Qual foi a solução? Eu preparei uma solução que tinha que ter uma molaridade de 0,1. Tudo bem que ela tinha que ser 0,0, né? Veja, acabei de fazer a padronização para saber exatamente qual é a concentração e deu 0,01. Isso aqui, gente, é irrisório. E isso aqui é fazer uma padronização a partir de um reagente sólido. Tanto é que a gente está usando aqui o biftalato.